A Fórmula 1 é um dos poucos esportes no mundo que está constantemente mudando o seu conceito a cada ano que passa, seja com as novas mudanças em seu regulamento, seja com as novas tendências para o mercado automobilístico ou até mesmo na melhoria do quesito segurança. Mas independente disso, nós sempre teremos pessoas pensando fora da caixa na Fórmula 1, com engenheiros e projetistas trabalhando dia e noite para pescarem aqueles tão preciosos décimos de segundo por volta. Porém, algumas dessas novidades foram tão marcantes e inovadoras que praticamente mudaram a trajetória da Fórmula 1 nos anos seguintes. Por isso que no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês mais um vídeo aqui para o quadro de curiosidades do canal, falando sobre as 7 inovações tecnológicas que mudaram a Fórmula 1. Só lembrando que se você quiser que eu continue a trazer mais vídeos falando sobre as maiores curiosidades do universo da Fórmula 1, considere se inscrever aqui no Expresso F1 e aperte o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Assim você vai estar apoiando mais ainda meu trabalho aqui no YouTube, belezinha? Dito isso, bora começar esse vídeo. Número 1. O efeito solo da Lotus. Em 1978, a Lotus apareceu com uma ideia que surgiu quase que por acidente durante os testes que a equipe realizava nos túneis de vento, mas acabou levando as equipes da Fórmula 1 a uma verdadeira guerra de desenvolvimento no final dos anos 70. E hoje nós podemos ver a importância dessa descoberta, principalmente agora com a volta do efeito solo em 2022. O conceito surgiu quando o chefe da Lotus, Colin Chapman, em parceria com o projetista Peter Wright, surgiu com a ideia de fazer o carro funcionar como uma espécie de asa de avião, só que invertida. Ao invés de fazer o carro decolar, iria fazer o carro ficar grudado no chão. E durante os testes nos túneis de vento, Chapman percebeu que se as laterais do carro ficassem muito perto do solo, a pressão aerodinâmica aumentaria exponencialmente, porque uma área de baixa pressão se formaria embaixo do assoalho, e com isso o carro era puxado para perto do chão, gerando o tal efeito solo. Essa solução fez os carros da Lotus ganharem mais aderência e mais velocidade nas curvas, e isso deu enormes vantagens para a equipe, principalmente em 1978, quando a Lotus utilizou para valer o efeito solo nas corridas, levando o time a conquistar tanto o Mundial de Construtores quanto de pilotos daquele ano com Mario Andretti. E foi a partir daí que o efeito solo passou a ser o principal alvo de todas as equipes dali em diante, porque praticamente todos copiaram o que a Lotus fez. Porém, a FIA decidiu banir o efeito solo da categoria, após um acidente durante a classificação para o Grande Prêmio da Bélgica de 1982, que matou o ex-piloto da Ferrari, Gilles Villeneuve. Entretanto, com as mudanças de regulamento de 2022, depois de 40 anos, o efeito solo volta a fazer parte da Fórmula 1. Número 2. A suspensão ativa da Williams. No começo dos anos 90, a Williams fez um dos carros mais icônicos de todos os tempos. A equipe inglesa praticamente dominou a Fórmula 1 entre os anos de 1992 e 1993, chegando até a ser apelidada de carros de outro planeta pelo próprio Ayrton Senna. Porque fora esse problema que foi específico, a gente tem problema de equilíbrio no carro que limita muito a performance. Então as Williams, eu quase nem as vi depois de 2 voltas. Com os outros carros eu consegui me aguentar, daria para segurar o 3º lugar, desde que o carro funcionasse até o final. Mas as Williams estão no outro planeta e pra gente lutar com eles, a gente vai ter que melhorar muito. Além das várias inovações tecnológicas que a equipe utilizava, uma das coisas mais lembradas que tornava o carro da Williams praticamente imbatível nos anos 90 foi a tal da suspensão ativa. Originalmente, a tecnologia foi idealizada pela Lotus em 1982, após os projetistas perceberem que o efeito solo estava gerando tanta pressão aerodinâmica nos carros que eles se tornavam muito difíceis de serem guiados em pistas mais onduladas. Os carros eram rápidos, porém muito instáveis com efeito solo. Eles pulavam igual acontecia com os carros deste ano, para vocês terem uma noção. E qual foi a solução para o problema? É aí que entra a suspensão ativa, que serviria para corrigir a altura do carro com relação ao solo para acabar com a estabilidade do carro. Porém, a Lotus não desenvolveu tanto essa tecnologia, já que o efeito solo tinha sido banido da Fórmula 1 em 83.
então ela não levou o projeto muito para frente, apesar dela ainda ter utilizado a suspensão ativa nos anos seguintes. Mas a Williams, que trabalhou junto com a Lotus para desenvolverem a suspensão ativa, foi quem refinou a tecnologia e na última etapa de 1991, a Williams testava pela primeira vez a suspensão ativa já atualizada. Mas foi somente em 1992 que a Williams esmagou completamente a concorrência com esse novo sistema. Para vocês terem uma ideia, na classificação para o GP da Inglaterra, Nigel Mansell cravou a pole position com uma diferença de 1,9 segundos com relação ao seu companheiro de equipe, Riccardo Patrese, e que por sua vez ficou a 2,7 segundos à frente de Ayrton Senna. Era praticamente um abismo que a Williams jogava na concorrência, meus amigos. Mansell conquistou 9 vitórias das 16 provas daquela temporada e se tornou campeão do mundo com 5 corridas de antecedência. Já no ano seguinte foi outro parceiro da Williams. Alain Prost venceu 7 corridas e se tornou tetracampeão do mundo com 2 provas de antecedência. Porém, a era de domínio da Williams chegou ao fim depois que a FIA decidiu proibir todos os auxílios eletrônicos para a temporada de 1994, incluindo, é claro, a suspensão ativa. Número 3. O câmbio semiautomático da Ferrari. Em 1989, a Fórmula 1 presenciava pela primeira vez a utilização de um câmbio semiautomático, algo que é utilizado até os dias de hoje. Porque, para quem não sabe, antigamente os pilotos trocavam as marchas manualmente, através daquelas pequenas alavancas, iguais às que nós temos nos carros normais. Mas o problema disso era que o piloto precisava tirar a mão do volante para passar as marchas, a quase 300 km por hora. Mas já com esse novo sistema, os pilotos podiam trocar as marchas através de 2 aletas que ficavam atrás do volante. Ou seja, o piloto não precisava mais tirar a mão do volante, uma solução simples, mas acabou virando tendência da Fórmula 1 dali em diante. Até que ao fim da temporada de 1995, todos os carros do grid utilizavam o câmbio semiautomático. Número 4. O motor turbo da Renault. Em 1977, a Fórmula 1 foi apresentada ao primeiro motor turbo da história, em uma época que os motores aspirados eram pouco atualizados e ainda costumavam andar abaixo da casa dos 500 cavalos. Entretanto, a Renault decidiu trazer uma novidade em seu motor que trouxe um enorme avanço tecnológico para a Fórmula 1. Em 1977, a Renault apresentava ao mundo o seu RS01, contendo o famoso motor V6 turbo de 1.500 cilindradas, capaz de gerar até 510 cavalos de potência. E é claro que de início houve certa preocupação das concorrentes devido à novidade tão inusitada. Porém, a Renault não teve um início fácil com os motores turbo, já que eles sofriam com sérios problemas de confiabilidade. Nas primeiras corridas de 1977, o motor quebrava muito, chegando até a ser apelidado de chaleira amarela. Pois é. Mas apesar do início conturbado, a Renault foi aperfeiçoando sua tecnologia e apenas 2 anos depois, ela finalmente começou a receber os tão sonhados resultados que tanto almejava. Em 1979, a Renault obteve 6 pole positions, 4 pódios e 1 vitória, justamente no GP em casa, na França. Então, após muita resistência, as equipes começaram a olhar para o turbo com outros olhos, até que em 1986, todos os carros da Fórmula 1 utilizavam o motor turbo, até a FIA banir eles em 1988. Porém, nós sabemos que eles voltaram para a categoria em 2014 com o começo da era híbrida, onde permanecem em atividade até os dias de hoje. Número 5. O chassi de carbono da McLaren. No começo da década de 80, a McLaren enfrentava um período difícil na Fórmula 1, porque a equipe inglesa não vencia desde 1977. E por conta disso, a equipe passou por uma reestruturação interna devido à pressão pela falta de bons resultados. Foi então que a McLaren decidiu apostar na fabricação de um novo chassi para o carro, totalmente feito de fibra de carbono, substituindo o alumínio que era utilizado pelo restante do pelotão na época. E com esse novo conceito, não demorou muito para a McLaren voltar a competir por pódios e vitórias, já que o carbono era um material bem mais leve e mais resistente do que o alumínio. Na quarta corrida após a estreia do novo chassi,
a McLaren conquistou seu primeiro pódio com John Watson chegando em terceiro lugar no GP da Espanha. Mas foi somente na nona etapa de 1981 que o time finalmente encerrou seu longo hiato de vitórias na Fórmula 1, com vitória de John Watson no GP da Inglaterra. Atualmente, todas as equipes no grid utilizam o carbono na concepção de seus carros. Número 6. O duto F da McLaren. Você sabe o DRS, aquela peça que fica na parte traseira do carro e se abre quando o piloto fica a menos de um segundo do piloto da frente para fazer a ultrapassagem? Então, essa ideia surgiu de uma invenção maluca da McLaren lá em 2010, chamada de duto F. E explicando aqui de forma básica para vocês, o ar entrava por dentro desse duto e ele era direcionado para dentro do cockpit. E esse fluxo de ar poderia ser desviado para a traseira do carro, com o piloto tapando um pequeno buraco com o joelho ou com a própria mão. Assim, o ar era despachado para a asa traseira e com isso ele desempenhava a mesma função que o DRS faz hoje em dia. Ou seja, ele fazia o carro estolar nas retas e assim reduzindo o efeito do arrasto. E com isso o carro podia ganhar até 7 km com essa façanha. E o mais brilhante nisso tudo era que isso meio que driblava o regulamento, porque ele dizia que qualquer dispositivo aerodinâmico móvel no carro era proibido. Mas eles não contavam com a astúcia dos engenheiros da McLaren de aparecerem com uma solução tão inusitada e que não precisava de absolutamente nenhum dispositivo móvel, porque era apenas o próprio piloto tapando um pequeno buraco dentro do carro. Genial, não? Não contavam com minha astúcia! Mas vocês aí que estão assistindo esse vídeo até esse momento, o que vocês acham que aconteceu depois disso? Sim, exatamente, todas as equipes começaram a copiar o truquezinho da McLaren. Mas aí a FIA decidiu acabar com essa brincadeira depois que eles flagraram o Alonso dirigindo com uma mão só, porque com a outra ele estava tapando o buraco com a luva, pois é. Porém, essa ideia do duto F foi reaproveitada em um novo sistema introduzido em 2011, chamado de Drag Reduction System, ou somente DRS para os mais íntimos. Meus amigos, foi assim que surgiu o DRS na Fórmula 1. Sabia dessa? Ah, agora eu entendi! E por último, mas não menos importante, o difusor duplo da Brown GP. Em 2009, a Fórmula 1 passou por uma drástica mudança no regulamento técnico para aquela temporada, onde quase tudo nos carros ficou bem mais simplificado. Então eles reduziram bastante os inúmeros apêndices que causavam massivas turbulências nos carros em 2008. Entretanto, a recém-chegada equipe na Fórmula 1, a Brown GP, substituindo a Honda que tinha saído no ano anterior, conseguiu encontrar uma brecha no regulamento quando se tratava do difusor do carro, que para quem não sabe é um componente que fica na parte traseira do carro e que permite aumentar a velocidade à medida que o ar passa por debaixo do carro. Mas aí que entra o pulo do gato da Brown GP, porque eles descobriram uma maneira de criar um canal secundário para a saída de ar, e assim nascia o conceito do difusor duplo. E isso gerava um ganho considerável de performance e de pressão aerodinâmica para o carro. E é claro que isso causou revolta geral na concorrência. Mas como era uma brecha no regulamento, a FIA não conseguiu encontrar nenhuma irregularidade no difusor duplo. Então a Brown GP continuou utilizando o difusor até ela ser banida em 2010. Porém a equipe aproveitou muito bem a sua vantagem, porque ela conquistou tanto o título de construtores quanto de pilotos daquela temporada com Jason Button, conquistando seu primeiro e único título na Fórmula 1. E foi isso, meus caros. Essas foram as 7 inovações tecnológicas que mudaram a Fórmula 1. Gostou dessa lista? Achou que eu deveria ter mencionado mais alguma? Coloque aqui embaixo nos comentários. Também deixem seu feedback a respeito do conteúdo desse vídeo, tá certo? Ficarei bastante feliz em responder os comentários de vocês. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Porque semana que vem a Fórmula 1 tá de volta, meus amigos, até que enfim. Então eu estarei de volta com os resumos aqui do canal, belezinha? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!